Será que as crianças, na educação infantil, ao dominarem certo nível de linguagem, são capacitadas a iniciar uma trajetória de reflexões e práticas filosóficas? Esse é um assunto muito delicado que a gente vai tratar ao longo desse vídeo. As crianças, por estarem em um processo de desenvolvimento psíquico, precisam que o conteúdo filosófico seja compatível com a sua linguagem e também com sua própria fase de vida. A criança, assim como o filósofo, possui capacidade de se maravilhar com o mundo, e é por isso que a filosofia pode ser colocada em prática até certo ponto na educação infantil. A abordagem filosófica dos problemas do cotidiano permite o fortalecimento dessa capacidade natural das crianças, estimulando assim este senso de maravilhamento. Devemos buscar, então, ao mesmo tempo em que respeitamos a liberdade da criança na educação infantil, uma maneira de criar essa ligação desde cedo da criança com a sua própria consciência, para que assim ela possa aprimorar os seus processos afetivos e cognitivos. Veremos então por que a filosofia é tão importante como disciplina a ser aplicada desde os níveis iniciais da educação, e como esses aprimoramentos podem ser feitos de maneira a atender alguns requisitos naturais da criança, estimulando sua curiosidade e interesse pelas mais diversas questões sociais e até mesmo por outras disciplinas consideradas indiscutivelmente fundamentais na educação, ao mesmo tempo em que poupamos seu espaço enquanto um ser divertido e que ainda está em desenvolvimento. A gente costuma enfatizar a necessidade de certas disciplinas desde a fase inicial da educação, tendo essas como essenciais para o desenvolvimento do aluno. Mas por que a gente não faz a mesma coisa com a filosofia? Assim como a criança não começa a matemática pela raiz quadrada, mas sim aprendendo recursos simples como, por exemplo, contar até 10, assim também deveria ser feito com a filosofia, introduzindo-a de maneira clara e introdutiva, e fazendo assim com que as crianças tenham até mais lucidez e interesse sobre essas outras disciplinas consideradas essenciais. A filosofia é necessária para que, desde a infância, as crianças já possam, em certo nível, examinar as diferentes denotações ou conotações das ideias de modo reflexivo, aprendendo a julgar, de modo deliberativo, o que pode ou não ser verdade, através da sua própria validade interna de coerência ou pela validade externa de aplicação adequada ao contexto. Para uma melhor introdução das práticas filosóficas, algumas atitudes devem ser incentivadas e exercitadas pelos alunos para que possam alcançar um grau inicial da filosofia. Essas atitudes devem ser alocadas para situações apropriadas que surgem no movimento social do aluno, auxiliando no processo de formação da sua consciência de si e do mundo. Durante quase 2 anos, eu fui estagiário do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, e ali eu pude enxergar como as crianças, a partir do momento em que já possuem uma linguagem melhor estruturada e capacidade comunicativa, geralmente a partir dos 3 anos, estão dispostas a participar dos mais diversos assuntos, trazendo seus questionamentos provocadores até mesmo para os docentes, pois, como seres novos no mundo, estão maravilhadas com tudo ao seu redor e fazendo perguntas sobre questões que muitos adultos já abandonaram. Nós não podemos deixar as nossas crianças perder esse interesse pelo mundo, assim como a maioria de nós também faz, dando respostas simplistas e fingindo que sabemos de fato sobre as coisas ao nosso redor. Erramos ao fazer isso porque concebemos um mundo pouco interessante para as crianças, com respostas fáceis, já formadas, que não estimulam em nada a visão de mundo das crianças sobre a verdadeira dimensão e grandeza da vida e os seus mistérios. Ao invés de darmos respostas triviais, é interessante responder às suas perguntas ao mesmo tempo em que trazemos ainda mais questionamentos sobre o mundo, seduzindo a imaginação das crianças e as induzindo a refletir sobre os temas que lhes interessam, fazendo assim com que naturalmente busquem compreender mais sobre determinados assuntos. Ao fazer isso, estamos evitando que essas crianças se tornem adultos já conformados com o mundo, que vivem no automático e completamente desinteressados. A filosofia também é indiscutivelmente necessária para que a democracia possa operar de maneira efetiva. Sem a prática filosófica, deixamos de lado o desenvolvimento das faculdades críticas das crianças, fazendo com que se tornem cidadãos pouco atenciosos e reflexivos sobre os aspectos importantes da sociedade. Não é possível, então, que a democracia seja bem estruturada em uma sociedade que possui apenas cidadãos acríticos, não reflexivos e pouco atenciosos. É importante lembrar que a filosofia é compreendida como uma das mais importantes contribuições da civilização grega,
Foi esse anseio pela sabedoria que deu origem aos mais diferentes aspectos dessa sociedade, destacando-se a constituição do regime democrático para que as instituições políticas fossem organizadas de maneira igualitária e visando as mais diferentes perspectivas, onde os cidadãos eram considerados também aptos a decidirem sobre as leis e os rumos da sociedade. Mesmo que a democracia nessa época estivesse longe de ser perfeita, assim como também é hoje, isso foi um passo inicial e serviu de exemplo para o que viria posteriormente. A filosofia, então, deve estar bem estruturada socialmente, sendo necessário seu despertar desde cedo na vida de todos para que possamos obter noções de convivência visando uma sociedade livre e democrática. Um dos grandes desafios da educação hoje em dia é compreender as diversas maneiras como as crianças relacionam-se com o mundo e consigo mesmas. Para isso, é necessário que o professor saiba intervir nas relações e diálogo de seus alunos, como alguém que está ali para guiar as crianças e responsabilizar-se pelo futuro das mesmas. Segundo Hannah Arendt, famosa filósofa contemporânea alemã, aquilo que, por excelência, deveria preparar as crianças para o mundo dos adultos é instinto em favor da autonomia do mundo da infância. É imprescindível, então, a autoridade dos educadores com as crianças, tendo em vista que essa autoridade funda-se no papel de um ser responsável pelo mundo. Os educadores e também os pais não podem se livrar dessa responsabilidade e simplesmente jogar a criança no mundo, usando a desculpa de que nem eles mesmos são capazes de saber as competências que devem ser adquiridas. Essa atitude de indiferença perante ao mundo acaba tendo, então, consequências muito mais nocivas no crescimento das crianças, pois é uma afronta contra a tradição em sua totalidade. Tendo em vista a responsabilidade dos professores em guiar as crianças, esses devem ter em mente a necessidade de uma autoridade, para que assim as crianças possam notá-los como uma referência no espaço de aprendizado. E para ser uma referência, é necessário que o professor domine certo nível da filosofia, para que possa responder de maneira adequada ao mesmo tempo em que propõe reflexões para as crianças sobre suas questões filosóficas. Pois a coisa mais comum na educação infantil é as crianças formularem questões profundamente filosóficas e receberem quase sempre respostas não filosóficas e pouco estimuladoras para o desenvolvimento do raciocínio crítico. O exercício de práticas filosóficas deve sempre considerar a idade das crianças. Pode até ser que uma criança de 6 anos seja capaz de entender, por exemplo, o conceito de natureza. Porém, a mesma afirmação não pode ser feita sobre uma criança de 3 anos que ainda está desenvolvendo sua comunicação. O docente deve sempre propor os pensamentos mais adequados, levando em consideração a idade e a singularidade das crianças. Respeitar a idade das crianças e a sua essência, como seres puros e inocentes, é importante para que não sejam aplicados métodos que possam ser destrutivos para a fascinação dessas crianças pelo mundo. O professor deve então cuidar para que as suas respostas não tenham uma natureza de provocação que seja forte o suficiente para ocasionar um nível inicial de ceticismo em um ser que enxerga o mundo de maneira tão encantadora como fazem as crianças. É igualmente importante que haja respeito pelos interesses das crianças, para que assim possamos extrair ao máximo as suas competências e contribuições sobre determinados assuntos. O professor também deve ter cuidado para não trabalhar exaustivamente sobre determinados temas, porque quando isso é feito, um assunto que era inicialmente visto com interesse passa a ser considerado maçante, fazendo assim com que as crianças abandonem a reflexão, pois é normal que o ser humano, até mesmo o adulto, não queira refletir sobre assuntos que considera desinteressante. É óbvio que para um professor conseguir desempenhar práticas filosóficas, é necessário que esse saiba os melhores temas e métodos que devem ser trabalhados. Porém, para uma melhor formação filosófica na educação infantil, é importante que o professor não queira impor os seus anseios políticos e filosóficos particulares nas crianças, pois esse deve saber e respeitar o que as crianças devem ou não aprender, levando em consideração, mais uma vez, suas capacidades e também a idade. Às vezes, o que consideramos um pensamento e atividade reflexiva saudável pode ter muito mais a ver com a nossa maturidade e maneira de enxergar o mundo do que com a validade em si desse pensamento. Por fim, é importante lembrar que para o professor querer se tornar uma autoridade e uma referência para os seus alunos, deve saber que ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. De acordo com Paulo Freire, aquele que pensa certo sabe de que nada adianta belas palavras e uma boa docência quando não se dá o exemplo daquilo que está sendo proposto aos alunos. Pensar certo é fazer certo. O professor que busca abrir horizontes para as crianças e torná-las aptas a viverem em uma sociedade democrática deve demonstrar na prática o ato de respeito e amor ao próximo.
Pois a filosofia não se trata somente de refletir, mas também de agir.